Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João no capítulo 3. E nessa noite eu quero ministrar para vocês, quem sabe, uma das palavras mais confrontantes desse ano de 2025. Mas eu acredito que ela é necessária diante daquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor, que nós precisamos aprender a viver o novo de Deus em nossa vida. E eu confesso para vocês que muitas coisas que eu falo, quando eu estou aqui, eu tenho um roteiro, eu estudo muito a ministração, mas tem vezes que, ou na maioria das vezes, é a graça do Senhor que nos conduz para falarmos algumas coisas. E uma das coisas que eu falei na semana passada é que o velho gera em nós uma falsa esperança. E nós nos acostumamos com a falsa esperança do velho. E por isso não queremos abrir mão daquilo que ocupa o lugar do novo de Deus em nossa vida. E no ano de 2025, que nós estamos procurando aprender no Senhor e crescer nesse conhecimento, é que nós não podemos viver apenas o novo de Deus na troca de um ciclo. Porque o Senhor, Ele sempre opera coisas novas na nossa vida. A palavra do Senhor nos fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam quando, igreja? A cada amanhecer. Então, a cada manhã, a cada dia novo, a cada raiar do sol, existe algo novo de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos aprender a ter o nosso coração aberto nessa direção. A direção que Deus faz o novo. E que o velho que nós estamos vivendo é uma falsa esperança. E a falsa esperança não é a verdadeira esperança. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, eu não me recordo se é na primeira ou na segunda epístola, Pedro diz que o Senhor nos chamou para uma esperança viva, não uma falsa esperança. E essa esperança viva, nós bem sabemos que é Cristo Jesus em nós. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a trabalhar nessa direção. Nós precisamos aprender a olhar o futuro que Deus tem para a nossa vida. E esse futuro são coisas novas que o Senhor preparou para nós. Eu quero que você abra comigo então no capítulo 3 do Evangelho conforme João. Nós vamos ver uma das passagens mais conhecidas de diálogo de Jesus com uma pessoa. E diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite foi falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não surpreenda que eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas,
como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que desceu de lá, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Vamos orar. Poderoso Deus, essa é a tua palavra, e nós nos curvamos, nós nos colocamos de forma humilde diante dela, para que possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que nessa noite o nosso coração não seja adversário da tua palavra, mas que ele se renda a ela. E que o nosso coração seja uma terra fértil. E que essa terra multiplique a palavra no mínimo 30 e o máximo 100 por 1. Te damos graça, Senhor, nessa noite, pela tua palavra, em o nome de Jesus. Queridos, eu quero apenas de uma forma clara e didática falar sobre uma das doutrinas mais preciosas da Sagrada Escritura, que nós chamamos a doutrina do novo nascimento. E nós vamos ver de uma forma bem clara e didática Jesus falando exatamente sobre isso quando Nicodemos vai ao seu encontro. E essa mensagem, ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos declarando como palavra de Deus para nós em 2025. Porque ela fala sobre o novo, de viver o novo de Deus, não numa perspectiva material, mas em sim uma perspectiva espiritual, que isso que é a intenção de Deus para com o homem. Sim, Deus quer nos abençoar de forma material, mas aquilo que Deus mais quer fazer conosco, aquilo que é primordial para nós, é que nós venhamos compreender as coisas espirituais. E se nós queremos experimentar esses benefícios espirituais na nossa vida, nós precisamos deixar a falsa esperança, o conforto das coisas velhas, porque sempre quando nós estamos indo para algo novo, nós seremos confrontados, e muitos de nós, quem sabe todos nós, não gostam do confronto, por isso sempre estão se esquivando das coisas novas, sempre estão deixando para amanhã. Eu e minha esposa estamos com um projeto de voltar para a academia nesse ano, desde a semana passada. Amém, Deus te ouça. A voz dos céus falando, isso aqui está na minha frente. Só que nós vamos, não, a gente chegou de viagem agora. Então até o corpo acostumar, sempre estamos fugindo daquilo que nos leva para algo melhor e maior. Então nós precisamos compreender que nós devemos confrontar aquilo que gera conforto em nossa vida. Nós precisamos banir aquilo que tem nos afastado de coisas melhores que Deus tem para nós. Nós precisamos nos colocar dentro do querer e da vontade do Senhor, que não é nas coisas velhas. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Veja que as coisas do Senhor sempre estão apontando para frente, sempre estão apontando para um destino, para o futuro. E conforme eu falava na semana passada, dentro de um plano cronológico para nós entendermos, Deus está alojado no futuro, porque Deus é conhecedor de todas as coisas que ainda estão por vir. E se nós queremos alcançar isto, esse novo, nós precisamos abrir mão do confronto, do conforto, e irmos para a direção daquilo que Deus está nos chamando. O encontro de Nicodemos, um mestre da lei, vai nos ensinar exatamente isso, que há um benefício espiritual para todos, mas é necessário romper com o velho, para que o novo se manifeste em nossa vida. O que nós vamos falar nessa noite é que aquilo que é ritual, aquilo que é religioso, aquilo que nós estamos fazendo, não com o nosso coração, não agrada ao Senhor. Da mesma forma, tudo que nós fizermos na nossa vida, não apenas no espiritual, que nós estamos agindo apenas com intenções que são externas, não agrada a ninguém. Se é no trabalho, você não vai dar o seu máximo, você não vai agradar o superior que cuida de você, o seu patrão. No seu casamento, se você não colocar de forma interna o cuidado com o seu cônjuge, você não vai agradar o seu cônjuge.
Então, existe muito ritualismo na nossa vida. Nós agimos com coisas externas, mas o que o Senhor espera de nós e que o próximo espera de nós é que nós venhamos a agir de forma interna, com o nosso coração e com o nosso melhor. E esse encontro de Jesus com Nicodemos vai nos mostrar exatamente isso. Nós vamos ver na antiga aliança, no Antigo Testamento, o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, falando exatamente sobre isso. Que Deus não espera do homem sacrifícios, coisas externas. Que Deus não espera do homem que ele faça apenas gestos para agradar os homens, sendo que Deus olha o nosso coração. Então Davi diz no Salmo 51, versículo 17: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Não são coisas externas, não são coisas aparentes, não está relacionado àquilo que o homem enxerga, mas está relacionado àquilo que Deus enxerga na nossa vida. Deus conhece os nossos pensamentos. Davi, ele diz no Salmo 139, ainda, ou antes mesmo que a palavra tenha chegado à minha boca, tu já conheces. Então, um relacionamento que nós precisamos ter para com Deus, para experimentarmos o novo dele na nossa vida, não está relacionado àquilo que os olhos estão enxergando, mas está relacionado àquilo que nós estamos sentindo, porque é do nosso interior. É isso que o Senhor espera de nós. Não podemos mais ser vazios, com atitudes vazias em nossos relacionamentos humanos e o nosso relacionamento com Deus. É isso que nós vamos encontrar nesse diálogo. Deus confrontando atitudes externas, atitudes aparentes, dizendo que não é isso que Ele espera do homem. Se nós queremos aprender a viver o novo a partir de 2025, nós precisamos mexer no interior. Nós precisamos mexer no sentimento. Nós precisamos mexer na mente. Ontem eu ministrava em nosso campus em Dois Irmãos, exatamente sobre a tônica da mensagem de Jesus em todo o Evangelho, que é arrependei-vos. E o significado da palavra arrependei-vos no grego é a metanoia, é mudar a mente, mudar os pensamentos. Não é apenas mudar atitudes externas, mas é mudar o pensamento. É mudar a forma que eu penso, é mudar a forma que eu internalizo as coisas. O novo está relacionado a isso. Por que muitas vezes nós não vamos adiante com os nossos projetos? Porque são apenas projetos externos. São motivações externas. Motivações que estão fora de nós. Vocês perceberam isso? Quando a minha esposa, de forma carinhosa, disse, você vai. Eu até fiquei com medo quando ela disse isso. Se ela vai me levantar com uma cinta amanhã, não sei como. Mas tem que partir de mim. Quando a motivação está no interior, ela nos leva a vivermos coisas novas. O Senhor não quer mudar a sua aparência. O Senhor quer mudar a sua essência. O Senhor quer mudar quem você é. O Senhor quer mudar o seu caráter. Hoje as igrejas estão brincando muito. É demônio para tudo. Deixa o capeta quieto, gente. É que as pessoas têm medo de mudar o caráter. Então só coloca a culpa no Satanás. Tudo é. Gente, demônio é rápido. Você expulsa e já era. Mas caráter requer mudança de atitude. Requer mudança na sua vida. E nós precisamos compreender nessa noite aquilo que Jesus fala para Nicodemos. Quantos estão me entendendo? O versículo do 1 até o 2, que nós lemos anteriormente, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor.
O capítulo 3 do Evangelho de João trata de uma das principais doutrinas, como eu falei para vocês, que é a do novo nascimento, que nós conhecemos como a doutrina da regeneração. Eu não vou me aprofundar nessa doutrina, mas eu apenas vou mostrar para vocês de forma didática o que ela é e o que Deus espera de nós. Jesus teve vários encontros, que os evangelistas falam sobre esses encontros. Mas em nenhum desses encontros que Jesus teve, ele falou sobre esse assunto que ele fala com Nicodemos. Jesus teve um encontro com a mulher do poço. Jesus teve encontro com a mulher pecadora. Jesus teve encontro com Zaqueu. Inúmeros encontros que o Evangelho nos traz. Mas nenhum dos encontros que Jesus teve com essas outras pessoas, ele falou sobre esse assunto. Porque Nicodemos é uma figura muito importante que vai mostrar a postura de muitas pessoas. Muitos de nós. Muitos que querem ser, mas não são. Por isso que Jesus trata sobre esse assunto com Nicodemos. João possivelmente somente João registrou essa história para mostrar a importância. Nicodemos, assim como fala a palavra, era um dos principais dos judeus. A palavra principal está relacionada a príncipes no original, mas não de uma forma monárquica, mas para dizer que ele era das pessoas mais importantes da religião farisaica da época. Os fariseus representavam em torno de 10 a 15% dos judeus da época de Jesus. E apenas 71 homens faziam parte do Sinédrio. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Os homens que faziam parte desse Sinédrio, que era como se fosse um grupo de juízes. Eu ia fazer uma comparação, mas não é uma comparação muito justa, ou até quem sabe, era como se fosse um STF dos dias de hoje. Não é muito moral nós falarmos sobre isso no Brasil, mas é mais ou menos isso, aqueles que têm o poder maior de julgar na última instância. E eles julgavam todos aqueles que eram judeus. Para que você pertencesse ao Sinédrio, você precisava ser alguém muito conhecedor da lei de Moisés. Alguém que sabia toda a lei, e quando chegava um caso, eles iriam julgar. Por que que eu trouxe essa informação muito importante para nós? Porque João está querendo nos mostrar que Jesus estava falando com alguém que conhecia a lei, com alguém que pensava que conhecia Deus, com alguém que pensava que conhecia tudo ou todas as coisas. Porém, de fato ele não conhecia. A religiosidade, aquilo que nos faz ser superiores muitas vezes, é aquilo que nos afasta de Deus. Nicodemos, por ter tanta sabedoria, Nicodemos, por saber fazer os seus rituais, que a lei de Moisés exigia, era alguém que vivia apenas uma aparência, e de fato não conhecia o Deus de uma forma profunda. Essa figura icônica representa muitos de nós, porque apenas somos conhecedores superficiais, sabemos quem é Deus, até testemunhamos o que Ele fez, porque Nicodemos diz: sabemos que tu veio de Deus por causa dos sinais que você fizestes. Nós olhamos, nós vemos Deus fazer grandes coisas. Sabemos reconhecer o que Ele fez, mas não conhecemos Deus verdadeiramente. Esse era o problema de Nicodemos. Ele sabia o que Jesus fez. Ele sabia que Jesus estava vindo ou veio de Deus. Ele viu grandes sinais que no capítulo 2 João nos traz. Mas ele não conhecia verdadeiramente quem era Deus.
Nicodemos representa muitos de nós. E muitas vezes somos discípulos de rituais. Viemos na igreja, erguemos as mãos, falamos que amamos o próximo, falamos que queremos viver uma vida penitente. Somos pecadores, mas nos arrependemos e não pecamos mais. E Nicodemos vivia assim. Sabemos, mas infelizmente não somos detentores do novo. Por isso que Jesus fala sobre esse assunto com Nicodemos. Do versículo 3 até o 11. Jesus olha para essa figura religiosa, respeitada em Jerusalém e fora de Jerusalém. Um homem que tinha capacidade de julgar a lei, porque conhecia a lei. Alguém que para muitos era alguém que era digno de ser seguido. Entretanto, ele era apenas uma figura aparente. E Nicodemos faz essa pergunta: nós sabemos que você veio de Deus, sabemos quem tu és. E nós vamos ver no versículo 3, parece que Jesus muda o foco do assunto. No versículo 3, Jesus diz: em verdade, Nicodemos perguntou uma coisa e Jesus: em verdade vos digo, necessário é nascer de novo. Jesus muda o foco da conversa para apresentar a Nicodemos exatamente aquilo que iria saciar a sua sede. Você sabia que Jesus sabe exatamente aquilo que nós precisamos? Jesus sabe exatamente aquilo que vai saciar a nossa sede. Nós podemos chegar com uma conversa, mas por Jesus conhecer quem nós somos, o que nós necessitamos, Ele vai direto na fonte, assim como Ele fez com Nicodemos. Eu estou trazendo, Nicodemos, a ti a água que vai saciar a sua sede. Nicodemos foi até Jesus à noite, escondido, porque certamente o Espírito Santo de Deus estava batendo a sua porta. Ele estava reconhecendo que aquele no qual ele estudara nos profetas era a manifestação, ele era o Messias. Então ele vai ter a noite com Jesus para descobrir se ele era o Messias. Então o Senhor Jesus responde dizendo: é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. A palavra nascer de novo no original quer dizer: é necessário nascer de cima. É necessário nascer do alto. Não, nós não estamos mais falando, Nicodemos, de uma atmosfera horizontal. Jesus estava falando que para entrar no reino, para ter a salvação, para conhecer a Cristo, não era esse nascimento que todos nós temos e experimentamos vindo da nossa mãe. Não, Jesus está dizendo: é necessário que você nasça de cima, é que você receba algo que vem do alto, que não está relacionado às coisas dessa terra. E muitas vezes nós estamos buscando o saciamento da nossa sede com as coisas que estão aqui na terra, e nós não seremos saciados por isso. Quantos estão me entendendo? O versículo 4, Nicodemos é confrontado. E Jesus está falando aqui exatamente sobre esse nascer do alto, que nós falamos que é na teologia a regeneração. E o significado da palavra regeneração é fazer de novo. Jesus estava dizendo para Nicodemos que a religiosidade que ele tinha era apenas externa. E no que o Senhor estava importando na sua vida, estava se importando é como ele estava lá dentro.
E a regeneração não é um ato externo, mas é um ato interno. Quando nós aceitamos a Jesus, juntamente com a justificação, quando Jesus nos declara para o Pai que nós somos justos, nós pecamos, mas por causa da sua graça nós somos justos, e juntamente com isso vem a regeneração, nós somos feitos de novo. Aí que está o grande ponto de interrogação. Muitas pessoas, elas vão até Cristo, são justificadas, mas não têm atitudes de um coração transformado por Deus. Nós sermos uma casca, nós vivermos uma vida aparente, não nos trará a certeza da salvação. Jesus está dizendo que as coisas são internas, é necessário nascer do alto, e quem faz isso na nossa vida é Jesus, é o Senhor, através da cruz e através da sua graça. Em um outro momento, Jesus, ele confronta os fariseus religiosos. Ele fala sobre essa externalidade deles, essa mentira que eles estão vivendo. Então ele usa a seguinte ilustração: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. A palavra hipócritas, ela é muito interessante, era uma palavra utilizada no teatro grego, onde as pessoas colocavam máscaras. Hipócritas está relacionado a colocar máscaras. Então Jesus está dizendo: vocês são os mascarados. Toda vez que você chama uma pessoa de hipócrita, você está dizendo: você está usando uma máscara, você é um mentiroso. Então Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de morte e de toda imundície. A religiosidade faz isso conosco. Nós temos pessoas mentirosas, pessoas que por dentro estão de uma forma totalmente sujas, mas por fora demonstram que estão bem, que estão religiosos. Jesus não quer nos ver assim, igreja. O novo de Deus precisa ser manifesto na nossa vida. Sabe de uma coisa? As pessoas que pensam da seguinte forma: eu vou consertar a minha vida através de uma atitude. Se eu vou batizar, estou em fornicação, para eu não continuar pecando, eu vou me batizar e vou casar. Isso não é digno de um coração regenerado, porque a primeira coisa que você tem que parar de fazer é de fornicar. Você parou de fornicar, você batizou e você casou. As pessoas pensam assim: eu vou fazer tal coisa, mas eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, daí eu faço outra coisa para cobrir o meu pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus e temos o coração regenerado, o que nós fazemos? A primeira coisa é largar o pecado, é deixar de lado, é nos arrepender. Nicodemos era a figura dessas pessoas, e a regeneração é algo que foi dita pelo profeta Jeremias lá na antiga aliança. Jeremias 31 até o 34. Dias virão, declara o Senhor, que são esses dias que nós estamos vivendo, são os dias de Nicodemos. Dias virão, declara o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, embora eu fosse o marido para eles, declara o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei no coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preste atenção: a aliança da antiga aliança, da velha aliança, ou a lei da velha aliança, estavam em tábuas. Era algo externo, era algo para fora. E quando o Senhor Jesus profetiza através de Jeremias, ele diz o seguinte: agora a minha lei não vai estar mais fora, mas vai vir o Cordeiro que vai morrer, que vai vir a regeneração, e a minha lei vai estar no coração e na mente. Jesus, ou a palavra do Senhor, está nos dizendo que a sua lei não pode estar fora de nós. Nós estamos olhando para a lei, mas a lei precisa estar dentro do nosso coração. Isto é a regeneração.
E nessa noite, igreja, nós precisamos compreender que o nascer de novo ou as coisas novas não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. Jesus estava dizendo para Nicodemos: não está fora de você, não é por fora, não é fora de você, não é aquilo que você faz, não é aquilo que você mostra para as pessoas, mas quem é você internamente. Versículo 12, Jesus usa uma analogia. Jesus pega uma palavra, um episódio que aconteceu quando o povo de Israel estava no deserto. O povo de Israel murmurou contra o Senhor e contra Moisés. E por causa disso o Senhor colocou cobras abrasadoras que morderam muitos daqueles que murmuravam contra Moisés e contra o Senhor. E esse veneno fazia com que as pessoas que eram picadas morressem. Então o povo de Israel clamou ao Senhor e a Moisés dizendo: livra-nos da morte. E Deus disse para Moisés: faça uma serpente com uma haste, uma serpente de bronze, e estenda ela. Preste atenção. E todo aquele que olhar para a serpente será curado. O olhar para a serpente era o reconhecimento de arrependimento. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu fui mordido pelo pecado, mas quando eu olho para a serpente eu sou curado. A serpente significa o antítipo, aquilo que veio antes de Cristo. Aí por isso que Jesus faz esse paralelo com ele. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, e as pessoas olharam para a serpente e foram curadas, libertas do seu pecado. É necessário que agora todos aqueles que querem nascer de novo olhem para a cruz. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo pecador que olha para a cruz, todo aquele que quer se arrepender dos seus pecados, ele tem o antídoto do pecado. Jesus estava dizendo: eu tomei todo o pecado do mundo, me fiz pecado para o mundo, para que todo aquele que creia tenha em mim a vida eterna. Não podemos ser uma carcaça velha, meu irmão. Não podemos ser mais mentirosos. Há uma palavra de libertação para cada um de nós. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e o que é mais interessante é que Nicodemos entendeu essa mensagem. Nós vamos ver mais 2 vezes Nicodemos aparecendo na narrativa do Evangelho conforme João. Ele aparece outra vez agora no capítulo 7, no versículo 50 e 51. Nicodemos mostra que foi regenerado, porque no Sinédrio eles queriam acusar Jesus e Nicodemos defendeu Jesus. A segunda aparição depois desse encontro com Jesus de Nicodemos foi no capítulo 19, versículo 38 e 40, quando Jesus havia morrido já, e Nicodemos levou perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. Nicodemos não foi impactado apenas por uma palavra externa, mas Nicodemos, assim como a narrativa nos mostra, se tornou um discípulo verdadeiro de Jesus, porque ele compreendeu que ele era um religioso e ele precisava nascer de novo. Ele precisava que do seu interior fluísse rios de água viva. Ele precisava parar de ser aquele mentiroso que mostrava para as pessoas uma coisa, mas na verdade ele era alguém velho, alguém que não estava permitindo que Deus fizesse algo na sua vida, assim como todos os religiosos da época. Quantos estão me entendendo? Todos os que desejarem o novo de Deus serão transformados por Ele. Por isso é preciso deixar o velho, a casca da aparência, e viver o novo de Deus. Preste atenção nessa profecia do Antigo Testamento que está relacionado a essa história de Nicodemos. Como o Senhor prometeu a Ezequiel, Ele trocará o coração de pedra por um coração de carne, capaz de responder à sua vontade. O nosso coração precisa ser capaz de responder às vontades do Senhor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26.
diz o seguinte: dar-lhes-ei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Um coração de carne está relacionado àquele coração que consegue responder ao chamado de Jesus. E é muito interessante ainda o diálogo de Jesus com Nicodemos. Agora no versículo, para finalizar, no versículo 8, Jesus faz uma outra analogia. Jesus diz: o vento sopra aonde quer. Jesus está dizendo: eu sopro na vida de quem eu quero. Eu chamo quem eu quero. Não importa o que ele fez, não importa como ele está, não importa as decisões que ele viveu, mas eu sopro aonde eu quero, chamo quem eu quero. Se nós não resistirmos ao chamado do Espírito Santo nessa noite, ele pode nos fazer de novo. Meu irmão e minha irmã, como que nós vamos dizer que somos regenerados se nós não amamos o nosso próximo? Você está lendo comigo a palavra do Senhor todos os dias, e nós lemos isso no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: é muito fácil amar o seu amigo. Você não está fazendo mais nada, algo simples. Mais difícil é amar o seu inimigo. Como você diz que tem um coração regenerado, você está cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de mentiras, não perdoa. Como você diz que tem um coração regenerado, um coração novo, um coração transformado, se internamente você não é nada disso. Eu sei que nós somos em essência maus, mas você não deixa o Espírito Santo de Deus ajudar a sua vida a lutar contra o pecado que existe em você. Meu irmão, como seu pastor, eu falo com o maior amor e respeito que eu tenho por você. Você corre perigo, seu coração não é regenerado. Se existe maldade no seu coração, e essa maldade ela é tanta que você pica com o veneno da maldade, aquele veneno que Jesus tomou na cruz do pecado em seu favor, não está sobre a sua vida. É muito fácil erguer as mãos, é muito fácil postar um versículo, mas como está aí dentro, aonde só o Senhor vê e você vê? Não vamos ser como aqueles fariseus, um sepulcro caiado. Você sabe o que é sepulcro caiado? Você vai no cemitério, você enxerga aqueles jazigos bonitos com mármore, você se surpreende com tanta beleza. Assim eram os fariseus. Mas o que existe dentro dos sepulcros? Morte, ossos, cheiro ruim. Não podemos mais ser uma embalagem, nós precisamos ser a essência. Jesus quer a sua essência. Jesus quer quem você é. Quem você é, não é quem você representa ser. Não é a máscara que você usa de religiosidade, é quem você é. Jesus diz: venham como vocês estão, não importa se você é o maior dos pecadores. Jesus disse: eu sopro, o meu Espírito sopra onde quer. E hoje o Espírito do Senhor está soprando nesse lugar, na nossa vida, e quer corações transformados, e quer corações regenerados.